Galera! Salve, salve! Estamos que estamos, vamos que vamos para mais um vídeo para você. Veja Elias Júnior, grande Elias Júnior, entrevistando Carpini. Que maravilha! Veja eles dois conversando e ele diz que Carpini hoje é o melhor técnico do Brasil. Então confira, compartilhe. Elias Júnior entrevistando Carpini. Vamos lá, galera! Ele é de uma safra jovem, pouco maturada, exatamente por isso, com grande capacidade de evolução. Personalidade forte, a sua bússola está sempre apontada para o melhor objetivo. Aos 40 anos, ele sabe exatamente qual é o seu norte. Personalidade forte e grandes conquistas. Thiago Carpini, salve Thiago. Obrigado, Eli, um grande prazer recebê-lo aqui, né? Seja bem-vindo aqui em Salvador, na nossa terra, momentaneamente a nossa casa. Você sabe que a gente está aqui num dos lugares mais incríveis, que é exatamente o Pelourinho. E eu gosto muito dessa ideia de que a gente esteja vivendo o lugar. Você veio para a Bahia e a energia da Bahia, a energia do Vitória são impressionantes na sua vida, não, Thiago? Impressionantes, nós fomos muito bem recebidos aqui, eu com toda a minha comissão técnica, também meus familiares que agora estão residindo aqui na Bahia. Eu acho que era o que faltava para complementar, né, a minha felicidade, uma energia muito boa no Barradão, no dia a dia. O povo baiano, esses lugares históricos que a gente às vezes tem oportunidade numa folga de conhecer e conhecer um pouco mais da cultura local, eu acho isso muito legal e muito importante também. Qual é o segredo desse Vitória, Thiago? 15 partidas invictas, ou seja, você chega para uma sequência histórica de vitórias num time que não tem esse investimento todo. Qual é o segredo desse Vitória? Eu acho que essa competitividade, eu acho que o reconhecimento das nossas limitações, o calor humano, os elos muito bem definidos, torcida, comissão técnica, staff, diretoria, acho que todo mundo é muito ciente dos nossos objetivos e das nossas limitações, até por isso nós conseguimos nesse curto espaço de tempo alcançar grandes feitos, que foi a reta final do ano passado e essa invencibilidade momentânea até então. Então acho que é um pouquinho de cada coisa aí que tem contribuído para esse processo. Aqui ou você é Bahia ou você é Vitória, ou seja, existe exatamente essa dualidade. Você é Vitória, mas o Bahia tem um orçamento maior, tem mais investimentos. Por quê? Como é que você consegue, diante deste investimento maior do Bahia, ter tão bons resultados, liderar a Copa do Nordeste, liderar o Campeonato Baiano? Eu acho que esse é um grande ponto, né? Acho que muitas pessoas questionam isso. Eu acho que esse ponto que eu citei anteriormente, reconhecemos as nossas limitações. Nós sabemos que hoje com essa parceria, essa SAF do Grupo City, é um patamar diferente. A gente tem que ser realista, deixar um pouco de lado esse clubismo, né? A rivalidade Bahia e Vitória, e entender, né, a proporção do investimento do adversário e saber que isso nos impulsiona e também nos leva para cima, né? A gente precisa também, dentro das nossas limitações, da nossa realidade, também subir o nosso sarrafo. Então acho que não só a competitividade, atletas compromissados com o processo, compromissados com a parte tática e coletiva, que para mim é o mais importante, já que talvez nós não temos tantos investimentos de jogadores que possam, com capacidades individuais, resolver o problema a qualquer momento. Então nós precisamos coletivamente ser muito forte e isso tem funcionado bem. Por que o Rogério Ceni não consegue até aqui como treinador ter o mesmo destaque, o mesmo desempenho, o mesmo tamanho do Rogério Ceni, jogador de futebol? Olha, Eli, é uma pergunta delicada, né, para mim. Eu não vivo o dia a dia do Rogério. Eu particularmente, as informações e as vezes que eu tive a oportunidade de enfrentá-lo, sempre vi equipes organizadas, né, um bom técnico. Talvez o tamanho que ele alcançou como atleta, isso seja uma comparação constante, porque realmente ele foi muito grande, ele é muito grande na história do futebol. Mas eu acredito que ele tem potencial para voos maiores e tem demonstrado isso dentro de alguns trabalhos, num curto espaço de tempo. Também um bom treinador da nova geração. Mas o porquê das coisas não terem acontecido talvez possa ser porque como atleta realmente ele foi muito grande, né? Você sabe que o treinador brasileiro desde 2014 abriu muito flanco para que treinadores estrangeiros viessem para o Brasil e por isso hoje essa escola portuguesa avassaladora aqui no Brasil, treinadores argentinos, uruguaios, enfim, vocês abriram muito o flanco pela pouca preparação acadêmica e exatamente por conta disso a dificuldade
de ter que encarar uma Série A com tantos treinadores estrangeiros, ô Thiago? Eu acho que essa é uma questão que a gente toca muito, né? Eu acho que muito do que aconteceu foi culpa nossa, da nossa classe. Eu acho que esse gap entre essa safra de os treinadores, né, de uma geração um pouco mais antiga, não antiga de trabalho, mas antiga de idade de trabalhos. Por exemplo, a gente pode citar o Cuca, que ainda está em atividade no Atlético Mineiro, o Dorival, que está na seleção brasileira. Para a minha geração, com 40 anos, eu acho que nós tivemos um gap de treinadores que talvez em algum momento tiveram oportunidade, mas não sustentaram. E aí nós abrimos também precedentes e oportunidades para que esses estrangeiros, esses portugueses, esses argentinos ocupassem também esse cenário. Eu não acho ruim, porque eu acho que as pessoas que são competentes, elas se estabelecem e a gente procurar entender e nos prepararmos um pouco melhor para entender o porquê também que nós abrimos margem para tanto treinador estrangeiro aqui. Então nós precisamos também seguir aprendendo, evoluindo. A parte acadêmica eu acho também de fundamental importância. A vivência no dia a dia do clube, você realmente não ser aquele treinador que passa só aquele período de trabalho no clube. Eu costumo muitas horas do meu dia viver o Vitória, mesmo que não tenha treino, a gente está estudando alguma coisa, pensando no que deu certo, no que deu errado, e eu acho que isso o treinador estrangeiro trouxe um pouco mais de fora e acho que ligou um alerta para nós treinadores locais. Qual treinador português é melhor? É o Jorge Jesus, que fez história no Flamengo e agora faz história no Al Hilal? É o Abel Ferreira, que talvez seja o maior ganhador da história da Sociedade Esportiva Palmeiras? Qual é o treinador português que é tão especial, que é tão diferente? O Pedro Caixinha talvez viva um momento delicado agora na vida dele, comandando o Neymar do Santos. O que é que esses portugueses têm de tão especial e qual deles é o melhor? Olha, em relação a resultados, ele é indiscutível tudo que o Abel conquistou no Palmeiras, né? Mas eu vi o Flamengo do Jorge Jesus e me encantava muito a maneira, a postura tática, o compromisso coletivo, que isso é uma coisa que me preocupa muito sempre para o nosso futebol, não só os talentos individuais, mas o comprometimento tático de todos. Eu acho que o time do Jorge Jesus era muito bonito de ver aquele Flamengo jogar e sem dúvida o Palmeiras em alguns momentos teve, né, essa hegemonia. Acho que podemos até citar também o Antônio Jorge, ano passado no Botafogo, jogando um bom futebol. Acho que em relação a números, a títulos, a feitos, sem dúvida o que o Abel fez no Palmeiras foi muito grande. É fato. Agora, e o Pedro Caixinha? Você acha que é um privilégio treinar o Neymar ou acaba, neste momento da vida do Caixinha, do Santos e do Neymar, sendo talvez um ônus e uma dificuldade? Eu acredito que deve ser desafiador, né? Por um lado, você tem um talento indiscutível e por outra é uma expectativa muito grande, né? O retorno de um craque para o nosso futebol, para o nosso cenário, você encaixar isso tudo dentro de um trabalho também coletivo, não só em cima de uma estrela, de um cara talentosíssimo que é o Neymar. Então acho que sem dúvida vai ser desafiador para ele, mas com certeza ele tem um cara dentro de campo que a qualquer momento pode resolver as situações para ele. Ô Thiago, a gente pensando bem, a sua saída do São Paulo foi uma saída frustrante. E é muito triste que você tenha tido a possibilidade de estar num gigante do estado de São Paulo e não tenha conseguido realizar o seu trabalho. Por que você não conseguiu? Olha, Elia, essa também é uma questão que a gente fala muito, né? Só quem estava no dia a dia do São Paulo, a gente sabe tudo o que aconteceu ali. O momento que eu assumi o São Paulo foi muito bom para a instituição, mas também não tenha sido muito bom para o profissional que chega. Todo o trabalho é uma herança, como foi a do Dorival, um treinador que sai para a seleção brasileira, conquista um título inédito, um grupo ali que já tinha um período junto, uma maneira, uma metodologia bem definida, querendo ou não, 39 anos, né, jovem para um tamanho do São Paulo, mas eu me sentia e me sinto muito preparado, mas as coisas não aconteceram como eu imaginava. Acho que eu não culpo o São Paulo por isso, nem as pessoas de lá, acho que cada um sabe o que poderia ter sido diferente, inclusive eu, o que eu faria diferente, mas acho que naquele momento o São Paulo foi muito importante e necessário para mim. Sem dúvida, a minha volta ao São Paulo, ou qualquer clube dessa grandeza, assim como foi a oportunidade que eu tive no Vitória, muita coisa eu faria diferente. Mas é interessante, né? Porque naquele momento você tinha um ônus e um bônus. O bônus era estar num grande clube do estado de São Paulo, um dos maiores do Brasil. E o ônus era o fato de ter que aguentar o Rames Rodrigues. É muito duro, foi muito duro suportar o Rames Rodrigues?
Olha, Elia, o início do São Paulo foi muito promissor, né? Aí eu falo, às vezes as pessoas nem falam muito, falam mais da reta final, que realmente as coisas não caminharam, não aconteceram. Mas começa com uma quebra de tabu, começa com o título da Supercopa e parecia que as coisas iam caminhar para uma longevidade de trabalho. Esse era o meu desejo, esse era o meu objetivo, mas algumas coisas atrapalharam o desenvolvimento do trabalho e do processo e sem dúvida o Rames foi um desses pontos, né? E o tempo é o senhor da razão, né? Passaram-se os meses, aí nem muitos meses assim, e o São Paulo conseguiu resolver essa situação do Rames, que realmente não performou aquilo que se esperava. Eu acho que a carência do ídolo no futebol brasileiro fez com que a torcida pintasse um ídolo como o Rames, e ele não tinha feito nada ainda para ser ídolo do São Paulo, para ter tanta exigência que o Rames jogasse assim. Então ele pouco contribuiu com o processo dentro de campo e em alguns momentos ele atrapalhou muito o meu processo enquanto técnico, mas como eu disse, algumas escolhas que eu tive por conta minha, nunca direcionado por ninguém, o São Paulo sempre me deu liberdade para trabalhar, eu faria diferente. Então eu acredito que foi um aprendizado, foi um momento importante, necessário, mas um pouco mais de 50% de aproveitamento. Querendo ou não, o único título do São Paulo no ano passado foi a Supercopa. Foi o título de um jogo, mas o Felipe Luiz acabou de ganhar o título de um jogo também. Se eu tivesse pedido, também era uma derrota e contra um grande rival, que era o Palmeiras do Abel. Então, eu acho que o início e para o percentual de aproveitamento, eu acho que poderia ter tido um pouco mais de paciência com o meu trabalho. Foram 4 meses e meio, muito cedo para se tomar uma decisão. 2 jogos na Libertadores, uma vitória e uma derrota, então estava tudo caminhando. Problemas de lesões que nós tivemos no início, o Lucas voltando de lesão, Elton Rato, Rafinha, Arboleda, então muita coisa poderia ter sido ajustada e a gente poderia ter tido um final melhor. Eu acho que se o Zubeldia viesse depois do Dorival e eu chegasse depois, talvez eu estaria no São Paulo até hoje. O fato é, o Rames não joga em lugar nenhum a não ser na seleção colombiana. Não jogou com você, não jogou com o Dorival, não jogou agora na Espanha. Ou seja, o cara não quer nada, ô Thiago? É um cara muito difícil, sabe, Eli? Assim, no dia a dia é um cara até de difícil acesso, pouco diálogo, pouca conversa. É um cara que passou por grandes clubes, não sei se realizou todos os sonhos profissionais, mas pessoais eu acredito que sim. E você não consegue muito extrair nada de pessoas que você não consegue criar vínculos, ter relações. É difícil você entender de que maneira você possa encaixar esse cara e inseri-lo dentro do processo e sem atrapalhar a gestão dos outros 30 atletas que nós tínhamos. Então, eu acho que os números dele, tirando a seleção, que ele ainda consegue performar, isso é um fato. Em todos o retrospecto recente dele, pouquíssimos jogos o Rames tem tido na carreira. Então acho que o problema não foi o Carpini, não foi o Dorival, que também não performou com o Dorival, e outros treinadores. Eu acho que está mais no atleta, o que ele ainda tem de perspectiva de carreira, não de vida. Queria que você me mostrasse qual é a tua ideia de jogo. Como é que você imagina o seu time jogando? Você joga de maneiras diferentes contra adversários diferentes? Sim, eu não sou um cara que me apego muito à plataforma tática, a uma linha de 5, a uma linha de 4, a um 4-3-3, a um 4-2-3-1. O conceito, o comportamento individual e coletivo, isso eu não abro mão. Isso a gente trabalha diariamente, procura evoluir, melhorar, os duelos, a ofensividade, compactação, acho que tudo que eu acredito de futebol. Nem sempre a gente consegue colocar todas as ideias em prática, acho que o falar é muito mais fácil, mas eu procuro trabalhar assim, muito em cima do adversário, reconhecendo às vezes em alguns momentos a minha superioridade ou as minhas limitações. Eu acho que foi um ponto positivo no Campeonato Brasileiro do ano passado. Eu não poderia enfrentar o Cuiabá em casa e o Flamengo no Maracanã da mesma maneira. Eu tinha que me adaptar, minimizar os erros, correr menos riscos. Isso foi um amigo meu chamado Elia Júnior, que uma vez foi na minha casa quando eu estava no Água Santa e me falou isso. E que o cavalo também não passa só uma vez. Algumas coisas que você me falou eu levo para a minha vida e te agradeço por isso. Mas eu procuro variar assim, em cima do adversário, em cima da competição, em cima dos objetivos da competição. Eu acho que isso é importante. E em cima também daquilo que eu tenho, né, Eli? Às vezes eu acredito no futebol que o meu elenco não consegue me entregar. E aí eu tenho que me adaptar com aquilo que eu tenho. Eu acho que esse é o desafio do treinador. Então fecha o olhinho, já que nós estamos aqui no meio do Pelourinho, com essa energia da Bahia, e faça os seus desejos para essa temporada de 2025. Elia, que a gente possa conquistar tudo aquilo que foi planejado por nós, que o Vitória possa seguir esse caminho de reconstrução, que possa ser para mim um ano vitorioso, assim como foi o ano de 2024, mas com títulos também, que para mim é muito importante, que eu possa ajudar a consolidar esse trabalho aqui em 2025
e conquistar títulos. Eu acho que esse é o meu desejo para 25. É isso, este foi Thiago Carpini, direto de Salvador, com a energia do Pelourinho, com todas essas igrejas maravilhosas, com este povo baiano que faz a diferença. Thiago está aqui, e essa é uma informação de cocheira, Thiago está aqui no Vitória da Bahia por opção. Teve oportunidades de estar no sul do Brasil, oportunidades de estar no Paraná, oportunidade inclusive de poder estar nas Minas Gerais, mas ainda assim optou por permanecer no Vitória. São especiais, são os diferentes que fazem a diferença. Direto de Salvador, para você.